Paz do Senhor Jesus, mulher de Deus, esta aula é para você, essa palavra de Deus é para você. Vamos estar dando início hoje a 4 aulas referente ao livro de Esther. Você que é mulher, continue aqui nessa aula, continue aqui nesse vídeo que Deus tem uma palavra para você. Vamos estar falando sobre Vasti, a insubmissão de Vasti, vamos estar falando sobre Mardoqueu, o grande discipulador de Esther, e vamos falar sobre Esther e o seu propósito e o seu chamado. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu me coloco em tua santa presença, reconhecendo que eu não tenho nada, reconhecendo que eu não sou ninguém. Meu Deus, fica conosco, meu Pai, fala conosco, nos instrui, nos orienta, nos ensina, meu Pai, nos capacita. Queremos agradar o teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs. Deus seja louvado. Bom, não sei se você já ouviu falar, se você já estudou sobre o livro de Esther. Vamos estar dando início hoje a uma aula sobre o livro de Esther. Falaremos primeiramente sobre Vasti e a sua insubmissão. Aleluia. Você é submissa? Você é submissa ou é insubmissa? Esther, capítulo 1, a partir do versículo 3 diz: No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante 180 dias. No sétimo dia, quando o coração do rei já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bita, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, e 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Bom, o livro de Esther, ele fala sobre 5 personagens da Bíblia. 5 personagens. Fala sobre o rei da Pérsia, fala sobre Assuero, fala sobre o ministro Amã, fala sobre Vasti, que antecedeu Esther, fala sobre Mardoqueu e fala sobre Esther. Amém? Bom, aqui na introdução, o que nós vamos aprender? O livro de Esther, ele começa com um choque. Antes de nós falarmos sobre Esther, nós precisamos falar sobre Vasti, a rainha que perdeu seu trono por causa da insubmissão. Então, esse estudo, ele não romantiza a humilhação feminina, mas analisa biblicamente o contexto, honra, de autoridade, propósito e as consequências. Então, vamos ver aqui. O que realmente aconteceu naquele banquete? O que foi a insubmissão de Vasti? O que essa história nos ensina hoje como mulheres de Deus? Aleluia. Então, o contexto histórico e cultural aqui desse livro, vamos entender quem era Vasti. Vasti era a rainha da Pérsia, esposa de Assuero, descendente da família real. Alguns estudiosos dizem que ela era neta de Nabucodonosor. Alguns estudiosos não dizem, não temos a certeza. Bom, a cultura da Pérsia, toda a ordem do rei era uma lei. O rei era considerado como uma divindade. A honra pública era um valor máximo. Desonrar o rei em público significava desonrar principalmente ao império. O texto diz que o rei, ele resolveu fazer uma festa. E nessa festa, ele mostra toda a sua glória e majestade. O banquete durou 180 dias para mostrar o poder de todo o seu reinado. Isso quer dizer que haveria embriaguez, ostentação e muitos exageros. Aleluia. O foco aqui não é sobre o casamento, mas razões políticas e estatais. Por fim, ele deseja mostrar aquilo que ele tem de mais precioso, que era a glória à sua rainha. Lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 4, diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas
a envergonha o marido, é como a podridão nos seus ossos, aleluias. E por que que o rei, ele quis mostrar a Vasti para todo o seu reino, todos os príncipes que estavam ali? E a resposta está bem clara no texto, porque ela era muito bonita. E sabe o que isso me ensina? A beleza da mulher, ela chama a atenção. A nossa beleza chama a atenção. Mas existe algo que precisa chamar mais atenção do que a nossa beleza, que é a sabedoria que nós carregamos e o caráter que Deus nos concedeu. Aleluias. Então, o ato de insubmissão de Vasti, vamos entender. Foi um pedido indevido? Muitos pregadores dizem que ele queria expor ela despida, mas o texto não afirma isso. Havia sim muitos exageros, mas não é evidência bíblica que era imoral. Havia exageros, mas não era evidência bíblica que era algo imoral. Então, não é verdade que o rei queria mostrar ela despida. Ao contrário, o rei queria mostrar a glória e a beleza que ela carregava. E o que realmente estava em jogo aqui? Aleluias. O que estava em jogo aqui nesse livro era uma honra pública, a ordem de um rei diante de todo o império, o futuro político da Pérsia, Esté. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu. E o problema não é quando nós nos enfurecemos, mas é o que nós fazemos com a raiva que está no nosso coração. O problema não é a raiva. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. O problema é o estrago que a raiva pode fazer. E aqui o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios. Eu gosto muito dessa passagem porque esse rei ele me ensina, apesar dele ser uma autoridade, apesar dele ser rei, apesar dele ser tão poderoso, ele tem pessoas que aconselham ele. E a pergunta que eu faço para mim e para você, mulher, você tem pessoas que te aconselham? Você tem os seus conselheiros ou as suas conselheiras? Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, diz: não havendo sábios conselho, o povo cai. Mas na multidão dos conselhos há segurança. Isso quer dizer que nós, mulheres, precisamos de pessoas sábias que venham nos aconselhar, que venham nos orientar, que venham nos instruir. Aleluias. Então, o rei, ele consultou os sábios, que entendia dos tempos, porque era o costume fazer isso na presença de todos os que conhecia a lei e o direito. No versículo 14 diz: e o mais chegado era todos aqueles nomes que eu li para você no início aqui. Aí no versículo 17 fala: porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Isso quer dizer que a má notícia chega muito rápido, muito mais rápido do que a boa notícia. E a pergunta que eu faço para nós: qual notícia tem corrido quando fala sobre ao meu respeito e ao teu respeito? O rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à presença do rei, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvir o que a rainha fez, dirão o mesmo com todos os príncipes e o rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Isso quer dizer que a atitude de Vasti, a atitude de uma mulher, a atitude de uma princesa é exemplo. Isso quer dizer que o que ela faz, as outras vão copiar. Isso quer dizer que o que nós mulheres fazemos, outras pessoas vão nos copiar. E a pergunta que eu faço: o que as pessoas estão copiando aquilo que nós estamos fazendo? Será que elas estão carregando algo de bom ou elas estão carregando algo de ruim? Aleluias. Já imaginou a vergonha diante de todos aqueles que estavam com a expectativa, esperando a grande rainha chegar? Todos estavam com aquela expectativa para ver, mas a notícia chega que ela não vem. A Bíblia diz que por conta disso, a rainha Vasti, ela perdeu a sua coroa por falta de submissão e por não respeitar a autoridade real. E não tem como nós lembrarmos de Sara, a esposa de Abraão. Lá em Gênesis
21:12 fala que Sara, ela era tão submissa, e quando nós somos submissa à autoridade, quando nós somos submissa ao nosso esposo, Deus nos concede voz. Se talvez você, mulher, esteja desejando voz, Deus está falando para você, seja submissa às suas autoridades, seja submissa ao seu marido, e assim você vai ter a voz que você deseja. E o que é submissão? Submissão é alguém que está debaixo de uma missão, e se ela está debaixo de uma missão, automaticamente ela adquire uma proteção. Aleluias. Lá em Efésios 5:22 diz: Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porque sois submissa ao Senhor. Então nós respeitamos os nossos maridos, nós somos submissas aos nossos maridos, porque nós somos primeiramente submissas ao nosso Senhor. Aleluias. E o Senhor está falando que nós não temos que ser submissa sendo bruta. Nós temos que ser submissa docilmente. Aleluias. Por quê? Se nós não valorizarmos aquilo que o Senhor nos entregou, nós podemos perder. Se nós não valorizarmos a nossa família, nós podemos perder. E o que Deus está falando é: Vasti, seja submissa a Deus. Seja submissa a Deus. Porque se você não obedecer, tem uma Esther que está sendo submissa em tudo. Aleluia. E o Senhor está falando, é tempo de nós honrarmos. Você tem honrado as suas autoridades? É tempo de nós honrarmos. Vivemos sobre uma geração onde as pessoas não querem honrar mais ninguém. Mas o Senhor está falando, se você quer receber a bênção do Senhor, nós precisamos aprender a honrar. Honrar as autoridades, honrar pai e mãe, honrar a família, honrar o nosso marido, patrão, honrar também quem veio antes de nós, quem deu espaço para nós passarmos, e fazermos assim, nós estaremos honrando principalmente ao nosso Senhor. Honrar, o que é honrar, Liliane? Honrar é tratar como precioso. Se você honra o seu marido, se você honra as suas autoridades, você trata elas como algo precioso. Será que nós tratamos o nosso marido como precioso? Será que nós tratamos o nosso pai e a nossa mãe como preciosa? Quem honra, não honra somente na presença, mas principalmente na ausência. Aleluia. Porque é fácil nós honrarmos isso quando estamos distante. É fácil nós honrarmos como estamos cara a cara. Difícil mesmo é nós honrarmos quando nós estamos distante. Aleluia. No versículo 17 diz: porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Isso quer dizer que notícia ruim, ela corre. E como que nós respondemos às nossas autoridades? Como nós respondemos aos nossos maridos? Como você responde ao seu marido? Estão todos, porventura, reunidos em sua casa? Ele te pede para você fazer um cafezinho. Você vai lá com amor, com carinho, docilmente, ou você vai xingando? Aleluias. Há muitas mulheres, infelizmente, que estão desonrando seus maridos, e também há muitos maridos que estão desonrando as suas mulheres, e há também, infelizmente, muitos filhos que estão desonrando os seus pais. E aqui continuamos o erro de Vasti e a sabedoria bíblica. O que você faria no lugar de Vasti? Você seria sábia? O que você faria no lugar de Vasti? O que aconteceu? Será que foi orgulho que ela recusou estar na presença do Senhor? Será que foi falta de sabedoria em responder no momento certo? Será que foi falta de discernimento? Ela não entendeu o que ela estava fazendo ali, qual que era o propósito dela? Aleluias. E eu me lembro de uma certa vez quando eu casei com meu esposo, uma das coisas que nós conversamos um com o outro foi o quê? De nós não brigarmos na rua. E o Senhor está falando, o pastor Josué Brandão, ele fala uma frase que eu gosto muito. Aquilo que é de casa não é da calçada. Então, nós não temos que lavar roupa suja na calçada de ninguém. Nós temos que lavar roupa suja dentro de casa. Aleluia. E Deus está falando conosco. O que acontece na tua casa, mulher de Deus, não é da calçada. O que acontece na tua casa não é das redes sociais. O que acontece na tua casa, ninguém precisa saber. Resolva entre você e a sua família. Aleluia. Como a sabedoria nos ensinaria.
O que que nós temos que aprender com a sabedoria? O que que você faria no lugar de Vasti? Você chamaria ele em particular, conversaria com ele, aleluias, negociaria a questão da honra. O que que você faria? Ou você ia desrespeitar ele de frente de todos, aleluias. Ela poderia ter ido e depois, em casa, ter resolvido aquela questão. E é isso que o Senhor está ensinando aqui. Se você tem algo para resolver, resolva dentro da sua casa. Não leve os seus problemas para a calçada de seu ninguém. Aleluia. E a quarta coisa aqui que eu aprendo é que, mantido o coração alinhado, ela escolheu bater de frente com o seu orgulho e perdeu o trono. Olha o problema do nosso orgulho. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Então, nós precisamos aprender a falar. Muitas vezes nós perdemos batalha porque nós não sabemos falar, não sabemos expressar. No versículo 19 fala: se for do agrado do rei, que baixe um decreto real e que se escreva nas leis dos métodos e das peças, e não se revogue que a rainha Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. Você viu? Quando você não dá valor àquilo que Deus te deu, Deus ele vai colocar na mão de outra pessoa, e o Senhor está falando com você. Honre e valorize aquilo que eu coloquei em suas mãos, porque se você não valorizar, eu posso entregar a outra pessoa. E aqui no versículo 20 diz: quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino que é vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto as mais importantes, as mais nobres, e quanto menos as menos importantes. Então, esse decreto real, ele diz que nós precisamos honrar. O que Deus está dizendo é tempo de nós colocarmos tudo no devido lugar. Se nós não honrarmos primeiro os de casa, jamais nós vamos honrar as pessoas de fora. Mas infelizmente nós fazemos ao contrário. Nós honramos as pessoas de fora, tratamos bem as pessoas de fora e tratamos mal os de dentro de casa. Está errado. Nós precisamos primeiro honrar os de casa e assim nós honraremos os de fora. Então o decreto real, ele diz: homens, assumam seu papel dentro do seu lar. O decreto real diz: mulheres, assumam seu papel dentro do seu lar. Por quê? Porque é tempo de posicionamento, aleluia, devolvendo e resgatando a autoridade central do lar. Então, nós precisamos aprender sobre isso. Quem é que governa a sua casa? Quem é que governa a sua casa? É você, marido? É o seu esposo? Ou é você, mulher? Quem governa a sua casa? É você, mulher, ou é os seus filhos? Infelizmente, nós vemos muitos filhos hoje governando a casa. Tá tudo bagunçado. Quem governa a casa é o marido, depois a esposa e depois o filho mais velho, se porventura tiver 2 ou mais. Então, tá tudo uma bagunça. E o Senhor está nos ensinando. Hoje, infelizmente, com o movimento de feminismo tanto em alta, as mulheres deixaram seu papel principal dentro do lar. E estão castrando seus maridos, infelizmente, porque elas se apoderaram de um lugar dos homens. E assim, nós estamos castrando os homens dentro de casa. Quando, infelizmente, há um serviço que é para o teu marido fazer, você não tem paciência, você vai lá e faz. E o Senhor está falando: tá errado. Cada pessoa tem o seu papel. Cada pessoa tem o seu papel. Cada pessoa tem a sua função. Então, coloque na mão daquilo que Deus colocou. Se Deus é uma autoridade para o esposo, para o seu marido, deixe ele exercer essa autoridade. Se Deus te deu a autoridade, você exerce essa tua autoridade. A verdade, infelizmente, é que o feminismo, ele tem enfraquecido as famílias e enfraquecido as mulheres de nossa geração. O feminismo tem tirado o sistema patriarcal de nossa geração, porque muitos acreditam que o feminismo é a luta por mulheres por espaço. A verdade é que o feminismo tem expulsado muitas mulheres do seu devido lugar. Aleluia. Eu aprendo uma grande lição com isso. Aleluia. Há uma grande estilista, não sei se você conhece ela, conhecida como Coco Chanel. Ela levantou a bandeira feminista e em uma das entrevistas perguntaram para ela por que ela não casava.
Porque ela estava sempre com um e com o outro. E ela respondeu: quando eu me casar, eu me torno serva dele. Então eu prefiro usar e descartar. Outra grande feminista, conhecida como Simone de Beauvoir, ela disse: a mulher, ela não pode se submeter ao conceito patriarcal, e isso, infelizmente, e isso é antibíblico. As feministas, elas se entregam uma falsa verdade. Elas querem roubar você daquilo que Deus deixou escrito na palavra de Deus. Deus criou homens e mulheres para uma função. Pois quem levantou a mulher na nossa sociedade não foi a mulher, mas foi o próprio Deus que levantou quando ele despertou no coração de Débora como grande juíza, mãe e profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Isso quer dizer que foi no tempo onde só existia tribos, no conceito tribal. Então Deus, ele deu autoridade a uma mulher. Então quem levantou a mulher não foi as feministas. Quem levantou a mulher não foi a mulher, foi o próprio Deus. Aleluia. A Bíblia nunca enfraqueceu a figura da mulher. O problema é que nós estamos ganhando batalhas lá fora e estamos perdendo a batalha de dentro da nossa casa. E Deus está falando, seja um sucesso lá fora, mas não esqueça de ser o maior sucesso dentro da sua casa. Aleluia. Do que adianta nós ganharmos o mundo e perder a nossa salvação? De que adianta nós ganharmos o mundo lá fora e perder o nosso bem mais precioso, que é a nossa família? Aleluias. Então, Deus está falando aqui conosco. Tudo que nós abandonamos acaba. Tudo que nós abandonamos acaba. Então é tempo de nós levantarmos Esté e não Vasti. Esté, que é submissa em tudo, e não Vasti, que é insubmissa. Mulheres submissas e não insubmissas. Mulheres como Vasti, elas se rebelam contra a autoridade, principalmente contra Deus. Vejamos a mulher sábia de Provérbios 31. Ela foi tudo. Ela era empresária. Era uma baita mulher. Então Deus está falando, se você quer ser uma empresária, seja. Quer ser uma advogada, seja. Mas não esqueça que Deus colocou algo em tuas mãos, a sua casa, a sua família. Aleluias. E eu ouvi uma história, eu gosto muito dessa história, ela falou muito comigo, do casal, o presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Bill Clinton. Eles saíram de carro para passear ali perto da Casa Branca. E em um determinado momento, eles pararam para suprir a necessidade do seu carro ali, para colocar gasolina e abastecer. E aí, a esposa do presidente, ela cumprimentou o frentista e contou a Bill que aquele frentista foi um ex-namorado dela. E aí, o presidente, para não ficar para baixo, ele debochou falando, olha, se você não tivesse casado comigo, você estaria aqui. Aleluia. Mas para surpresa dele, ela respondeu algo muito sábio. Aleluia. Se eu tivesse me casado com ele, agora ele seria o presidente dos Estados Unidos e não você. Sabe o que isso quer dizer? Que a mulher sábia coloca o seu marido no seu devido lugar. E o homem sábio coloca a sua esposa no seu devido lugar, porque ambos reconhecem o propósito um do outro. Ambos reconhecem a unção que o outro carrega. E o propósito deles dois não era em brigar, mas estarem unidos no propósito do Senhor. Aleluia. E lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 3, diz: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta relevante, não sejam caluniadoras, nem escravizada a muito vinho, que seja mestre do bem, a fim de que instruírem as jovens recém-casadas a amar o seu marido e filhos, a serem sensatas, puras, boas, donas de casa, bondosa, sujeita ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quer dizer, quando nós mulheres assumimos a nossa posição, quando nós mulheres assumimos o nosso papel como uma mulher submissa a Deus, nós honramos e glorificamos a palavra do Senhor. Aleluia. E a pergunta que eu faço para nós concluirmos é: em qual áreas você tem sido como Vasti? Aleluia. Você tem perdido oportunidades porque você não sabe responder? Você tem ferido pessoas por causa do seu orgulho? Ou você tem orado antes de responder? Tem honrado a posição que Deus te deu? E para nós concluirmos aqui,
A queda de Vasti, ela nos ensina, quando a mulher perde o coração submisso a Deus, ela perde o trono. Quando a mulher se alinha a Deus, ela coloca no trono da sua história como uma Esther. Aleluias. Que o Espírito Santo venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para responder, que o Espírito Santo venha nos dar humildade para honrar e discernimento para agir na hora certa, responder na hora certa e prudência para reinar. Então, Deus está nos chamando a voltar à nossa missão e posição. Então, você, mulher, Deus está falando com você. É tempo de você honrar e não desonrar. É tempo de você assumir a sua missão e a sua posição de como mulher sábia, de Provérbios 31, que seja empresária sim, mas que não esqueça que você tem uma casa, que seja uma advogada sim, uma empreendedora sim, mas que não esqueça que Deus te deu algo em tuas mãos, cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê estrutura, que o Senhor te dê graça e que você venha cuidar da sua casa como a obra mais preciosa que o Senhor colocou em tuas mãos. Amém?